Mas vamos lá. É isso, gente. Bom dia. Hoje nós vamos encerrar o nosso último pequeno conteúdo mesmo de direitos humanos, que é sobre sobre tratados de direitos humanos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de comunicá-los sobre a matéria da terceira VA. A matéria da terceira VA, ela vai ser Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional e Sistema Europeu, tá? Essa é a matéria da terceira VA. Então, vocês já tiram um print aí, já tira foto, já anota, pode ser que caia, né? Cai a internet, aí some a matéria. Enfim, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Comissão, Corte, Tribunal Penal Internacional e Sistema Europeu. Então, são só esses três conteúdos que a gente vai ter para terceira VA. Ok? Bem tranquilo, igual vocês já fizeram minhas provas, são bem tranquilas, então vocês não vão ter dificuldade. Como que a gente precisa fechar esse conteúdo? Como eu disse, é uma parte muito rápida, e aqui é engraçado que isso fica para o final, né? E aqui agora nós vamos. Porque eu sigo a ementa lá do curso, isso aqui fica para o final. Agora nós vamos falar um pouquinho dos tratados de direitos humanos. Como que acontece um tratado? Quando eu falo assim, gente, existe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Estatuto de Roma, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, como que isso surge? Mas o principal, como que isso passa a ter validade dentro do Brasil? Então, por exemplo, quando eu falo que o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica, ratificou, é a partir dali que ele tem validade dentro do território nacional, ou seja, que o Brasil é obrigado a seguir a regra daquele tratado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Estatuto de Roma. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma em 2002. Então, é a partir dali que tem... Como que acontece essa entrada do tratado dentro do Brasil? Aliás, como que acontece o tratado? De onde sai? Da cabeça de quem? Quem que organiza? Quem faz esse tratado? Como que isso chega dentro dos países? Qual que é o caminho que isso percorre até virar um tratado com força obrigatória? Os tratados de direitos humanos, para quem está anotando, tratados de direitos humanos, eles têm força de norma constitucional dentro do Brasil. Então, por exemplo, foi ratificada recentemente a Convenção Americana contra o Racismo. Agora, não tem nem um mês e pouquinho que foi ratificado. Ela entrou no Brasil como norma constitucional, ou seja, ela tem a mesma força que a Constituição Federal. Mas não são todos os tratados de direitos humanos que têm força de norma constitucional dentro do Brasil. Os tratados de direitos humanos que têm força de norma constitucional no Brasil são apenas aqueles que passaram pela votação de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado. Voltando. Voltou.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Então, apenas os tratados de direitos humanos precisam da aprovação de 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Mas como que surge um tratado? Um tratado, gente, é uma norma internacional. Qualquer tratado, tratado ambiental, tratado econômico, é uma norma que nasce no cenário internacional. Existem várias espécies de tratados. Existem as convenções, os pactos, os protocolos, os estatutos, os acordos. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, assim, professor, o acordo internacional é um tipo de tratado? É. Por exemplo, o Acordo de Paris, que trata de questões climáticas. Ele é um tipo de tratado. Então, o tratado é gênero, tá? Então, como que surge um tratado? O tratado, ele surge por meio da... Pode ser por um organismo internacional, por exemplo, a ONU. A Organização das Nações Unidas pode virar e falar, vou fazer um tratado. E ela fez. Ela fez em 1966 o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Saiu de dentro das Nações Unidas. Então, ela vai lá, escreve um texto de um tratado e fica pronto. Mas pode ser que países se organizem para fazer um tratado. Então, vamos supor que 10 países, Brasil, Argentina, República Dominicana, enfim, 10 países, Uruguai, Chile, Peru, se organizam, se reúnem em algum lugar e falam, olha, nós vamos organizar um tratado. Por quê? Porque não está dando mais, nós estamos passando por muito problema de racismo, ou então nós estamos passando por muito problema envolvendo liberdade de imprensa, ou muito problema envolvendo a violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente. Então, nós vamos fazer um tratado. Então, esses países se reúnem. Essa fase do tratado, nós chamamos de fase de negociação. Então, os países, como esses países se reúnem? Os representantes dos países, dos estados, que são os ministros das relações exteriores. Então, eles se reúnem em algum lugar, qualquer lugar, tá? Escolhe um país aí, eles vão se reunindo. E aí eles fazem o texto de um tratado. Esses são chamados países depositários, porque eles que pensaram, né? Eles que encabeçaram esse tratado. 10 países, aí o Brasil faz parte. O tratado ficou pronto. Tá lá os artigos, o tratado, pronto. Aí tem um artigo lá. Esse tratado entrará em vigor internacional depois que os 60 países ratificarem, uma condição. Então, ele não entrou em vigor internacional, ele só foi publicado. Então, quando ele fica pronto, o tratado é engessado, ninguém pode mais mexer no texto do tratado. Aí, o que acontece? Essa cópia desse tratado é enviado para os estados. Cada país recebe, não só os que participaram, o mundo inteiro. Olha, existe esse tratado aqui. Você quer fazer parte? Então, esse texto desse tratado chega dentro do país. Agora, eu vou pegar dentro do Brasil, como se o Brasil estivesse recebendo esse tratado. Tá? Com o Estatuto de Roma, por exemplo. Os países lá se organizaram, lá em Roma, e aí chegou aqui no Brasil e falou, olha, esse é o Estatuto de Roma, você quer fazer parte? Lembra que a gente estudou do princípio do consentimento? Ou seja, o país só faz parte se ele quiser. Então, ele tem que manifestar adesão, manifestar interesse em fazer parte daquele tratado. Então, ele existe. Ele existe, mas agora a gente vai ver do ponto de vista da internalização desse tratado. Então, vou pegar o exemplo que foi ratificado agora recentemente, que foi a Convenção Americana de Direitos Humanos contra Racismo, ratificado agora recentemente pelo Brasil. A Organização dos Estados Americanos fez o tratado, encaminhou para todos os países do continente americano. Olha, você quer fazer parte? Então, ok. Cada país tem seu sistema. Vamos estudar o brasileiro. Vamos falar um pouquinho do brasileiro. Então, olha o caminho. Presta bem atenção nesse caminho aqui, tá? Rafa, a melhor coisa é você ficar com essa câmera aberta, porque é meu termômetro se a internet travou ou não. Porque às vezes eu tô falando aqui da cascaria. Enfim. Como que acontece? O texto do tratado chega lá no Ministério das Relações Exteriores. Ele chega lá, ele vai para o ministro das Relações Exteriores. Chegou de algum país aí, ou de algum organismo internacional, da OEA, por exemplo, da ONU. Entra lá no Ministério das Relações Exteriores. Entrou no Ministério das Relações Exteriores, vai para o ministro. Aí o ministro olha, o ministro, quando eu falo ministro e sua assessoria, o ministro olha, fala assim, olha, isso aqui é um tratado de direitos humanos, isso aqui é um tratado que envolve proteção da mulher, isso aqui é um tratado que vai impactar na economia, isso aqui é um tratado... Ele vai identificando quais as áreas que aquele tratado afeta. Quando ele identifica, existem vários ministérios. Então, ele encaminha o texto do tratado para cada ministério
que esse tratado puxa na área. Vamos supor que chega aqui um tratado de meio ambiente. É sempre o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que recebe, lá no o Ministério das Relações Exteriores. Chegou, é meio ambiente, agricultura, economia, então, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia. O ministro das Relações Exteriores, ele não decide isso aqui sozinho. Ele pega e encaminha para cada ministério temático que envolve aquele tratado. Encaminha. Como que ele encaminha isso? Vamos entrar até nos detalhes, tá? Existe um sistema, o Sistema da Administração Pública Federal chama-se DOF. Arcaico, horrível. Precisa mudar aqui também. É um sistema interno da administração federal que é de encaminhamento de documento, tá? Então, é digitalizado, encaminha... É um diálogo entre os ministérios via sistema, chama-se DOF. Aí, o que acontece? Vai para cada ministério pelo SIDOF, chega lá na Voltamos? Voltou. Tá. Aí é distribuído para cada ministério. Cada ministério vai dar um parecer. Olha, gente, eu quero que vocês acompanhem essa burocracia aqui. Cada ministério dá um parecer. Devolve para o ministro das Relações Exteriores. Quando devolve com todos esses pareceres, o Ministério das Relações Exteriores também faz um parecer, avaliando se o tema é pertinente, se é constitucional, se viola normas constitucionais. Tá. Aí dali, o que acontece? Depois de toda essa movimentação, vai para a presidência da República. Só que não chegou na mão do presidente ainda. Vai para um órgão da presidência que chama Casa Civil. Dentro da Casa Civil, tem duas subchefias. Subchefia para assuntos internacionais e subchefia para assuntos jurídicos. Vai para cada uma. Então, o subchefe de assuntos internacionais dá um parecer. O subchefe de assuntos jurídicos dá um parecer. Depois desse tanto de manifestação, ele vai para a mesa do presidente da República. Lá na mesa do presidente da República, ele vai assinar o tratado. Essa assinatura, essa é a segunda fase, não, essa é a fase da assinatura. Isso não é a ratificação. Ele está dizendo, somos favoráveis ao tratado. É isso que ele está dizendo.
O tratado, nesse momento, ainda não tem validade dentro do Brasil, não passou pelo legislativo ainda. Então, ele assinou. É uma simples assinatura que ele faz. Quando ele assina, agora tem a fase do tratado no Brasil. Os tratados no Brasil passam pelo executivo e pelo legislativo. Então, ele faz uma mensagem lá, né, um texto, e envia para o Congresso. Estou enviando o texto do tratado, o nome do tratado, informo que temos interesse em participar, mas considerando que há necessidade de votação pelo Congresso, estou encaminhando o texto do tratado para apreciação do Poder Legislativo Federal. Esse tratado vai para a presidência da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, primeira é Câmara, tá? Câmara, Senado, primeiro chega na Câmara. O presidente da Câmara, vai o calhamaço de parecer também. O presidente da Câmara dos Deputados fala assim, peraí, isso aqui envolve direitos humanos, meio ambiente, economia. Ele vê as áreas também. Distribui o tratado para as comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, que é obrigatória, que é a comissão que analisa, né, a temática e a legalidade, a constitucionalidade do tratado. Uma comissão de direitos humanos, uma comissão de direito ambiental, tudo comissão da mulher, dependendo do tratado. Comissão contra a discriminação. Então, distribui nas comissões. Cada comissão tem que fazer um parecer. Devolve para o presidente da Câmara. Nem toda lei, não sei se vocês sabem, nem toda lei que sai do Congresso, ela é votada em plenário. Mas não é votada. Sai uma lei aí que altera alguma coisa num código, ou cria algum crime, alguma coisa. Nem toda lei passa pelo plenário. Sabe aquele plenário, aquele momento que todo mundo reúne ali, né, que tanto de gente ali no plenário votando? Nem toda lei no Brasil passa por plenário, tá? Ela pode ser aprovada sem passar pelo plenário. Passa pelas comissões até a aprovação. Tratados obrigatoriamente passam por plenário. Até para quem anotando, tratados só são aprovados em plenário. Precisa do plenário. Plenário é todo mundo presente ali para votar o texto daquele tratado. Então, marca a sessão no plenário. O tratado é votado. Foi aprovado. Agora tem que ir para outra casa legislativa, que é o Senado. Então, é encaminhado para a presidência do Senado, ao caminho do tratado. Chegou na presidência do Senado, o presidente do Senado também distribui para as comissões temáticas do Senado Federal. Cada comissão temática daquele tratado também faz um parecer. Vocês já estão imaginando, né? O que já virou esse tratado dessa altura aqui. Quando termina, devolve para a presidência do Senado. O presidente do Senado marca a sessão no plenário, porque se teve plenário na Câmara dos Deputados, tem que ter o plenário no Senado também. Marca a sessão de votação no Senado. Marcou, votou, aprovou, vai sair um ato que se chama decreto legislativo. É o decreto legislativo que aprova o tratado. O decreto legislativo. Decreto legislativo número tal, aprova o texto do Estatuto de Roma, pronto. Só que ainda não tem validade no Brasil. Depois que o Congresso aprova e publica o decreto legislativo, esse decreto, junto com o tratado, com 580 mil pareceres que eu acabei de falar para vocês nesse caminho todo que foi feito, ele volta para a presidência da República. Quando ele volta para a presidência da República, esse tanto de coisa já, aí sim, nesse momento, nós chegamos na fase da ratificação. Então, é um documento que quem ratifica tratado é só o presidente da República, é só o chefe de Estado. Então, é nesse momento que nós temos o ato de ratificação. Passou por todas as etapas, passou pelo Congresso, foi aprovado, publicado o decreto legislativo, fase da ratificação. Quando o presidente da República, é uma assinatura, na verdade, né? Ratificação não é só assina. Quando chega, ele assina o termo de ratificação, ele pega esse termo e encaminha uma carta para os países que encaminharam, ou para o organismo internacional que encaminhou, dizendo, segue cópia do termo de ratificação. Então, esse tratado passa a ter validade dentro do Brasil a partir do momento que ele é ratificado. Nesse momento em que o presidente da República, o chefe de Estado, ou a chefe de Estado, ratifica esse tratado, sai outro decreto
que é o decreto que ratifica, né? Decreto presidencial de ratificação. Decreto presidencial, são 2 decretos. Primeiro é o decreto legislativo, e quando nós chegamos no momento da ratificação, que é um termo, eu falo, ok, então, depois de todo mundo falar, né, que aceita, eu vou aceitar também. Ratifica. E aí publica-se um outro decreto, que é um decreto presidencial. É um decreto no âmbito da Presidência da República. Aí sim, o decreto tem validade dentro do território nacional. Tem validade. O que isso é para tratar de uma forma geral. Tudo isso que eu falei para vocês, tentem imaginar na cabeça de vocês quantos anos é para acontecer isso. Por exemplo, a Convenção Americana contra o Racismo, que o Brasil ratificou agora há 1 mês e pouco. Depois vocês olharem no Google, vocês vão encontrar. Brasil ratifica a Convenção Americana contra o Racismo. Agora, recentemente. Para chegar nessa fase da ratificação, tentem imaginar quanto tempo é desde o início do tratado até agora. Quanto tempo um tratado, desde quando ele foi criado até o país ratificar esse tratado? Ele foi ratificado até 1 mês e pouco. Desde quando ele está rodando? Quanto tempo vocês acham, mais ou menos? Entre 7 a 10 anos, mais ou menos, 10, 11, 7, 8. Esse, se eu não me engano, foi entre 7 e 8 anos. Voltamos? Sim. Guria, né, pô? Tá também. Então, como que acontece? Passou por isso, chegou no momento da ratificação, esse tratado passa a ter validade no Brasil. No Brasil, você é obrigado agora a seguir as regras do tratado. Você ratificou o tratado. Ele tem força obrigatória dentro do Brasil. Agora, a questão dos tratados de direitos humanos. O que muda em todo esse procedimento que a gente acabou de ver? O procedimento é o mesmo. A diferença é no quórum de votação lá no plenário, no Congresso. Quando eu falei para vocês que ele vai para votação no plenário, tratados para serem aprovados no Congresso precisam ser votados por maioria simples, metade dos membros mais uma pessoa. Os tratados de direitos humanos, cuidado com isso, porque isso é uma regra só dos tratados de direitos humanos no Brasil. Os tratados de direitos humanos precisam ser aprovados por, no mínimo,
3/5 dos membros de cada casa legislativa. Não é maioria simples. Quando ele passa por esse quórum de 3/5 dos membros, está na Constituição Federal. Se vocês pegarem o artigo 5º, se eu não me engano é o parágrafo 3º, alguma coisa ali, por ali, vocês vão achar o que eu estou dizendo para vocês. Os tratados de direitos humanos deverão ser aprovados por, no mínimo, 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Todo tratado tem esse caminho. Ele pode ser econômico, direitos humanos, ambiental, sanitário, qualquer um. Só o de direitos humanos que exige o quórum de 3/5 para aprovação. Se o tratado passou por esse quórum de 3/5 de aprovação, se ele passou por esse quórum, ele entra no Brasil com força de norma constitucional, ou seja, o tratado é equiparado à Constituição. Ele é uma norma constitucional, é uma norma de direito fundamental. Ele não está abaixo da Constituição, também não está acima. Mas dentro do Brasil, ele tem a mesma força que uma norma constitucional. Tá? Então, isso é muito específico dos tratados de direitos humanos. Por isso a gente fala isso aqui na aula de direitos humanos, porque a gente tem que falar de tratados de direitos humanos. Mas todos os tratados de direitos humanos, eles têm força de norma constitucional. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um tratado de direitos humanos. No Brasil, ele é considerado um tratado que tem força de norma constitucional? Não. Por que não? Porque ele não foi aprovado por 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Então, para ter força de norma constitucional, tem que ter essa aprovação por pelo menos 3/5 dos membros da casa legislativa. Então, ele não entra como norma constitucional. Mas como que ele entra? Ele é lei ordinária? Ele é lei complementar? Não. Ele é como se desse um status melhor, né? O STF entendeu que esses tratados de direitos humanos que entram no Brasil sem passar pelo quórum de 3/5 não tem força de norma constitucional, porque não passou pelo quórum da Casa Legislativa. Mas o STF entendeu que ele também não poderia ser lei ordinária. Então, esses tratados, eles têm normas, eles têm natureza de norma supralegal. O que é esse supralegal? Ele está acima das leis e abaixo da Constituição Federal. Então, esse tratado só deve obediência à Constituição Federal, tá? Então, é a norma supralegal. Criou essa categoria, nós temos lá aquela categoria Constituição e leis. Os tratados de direitos humanos que não passam pela aprovação de 3/5 dos membros das casas legislativas, eles entram no Brasil como norma supralegal. Anotem, o Pacto de São José da Costa Rica, também chamado de Convenção Americana, tem no Brasil força de norma supralegal. Não tem força de norma constitucional. Eu acho que eu já vi essa frase pelo menos umas 500 vezes em concurso público e algumas provas. O Pacto de São José da Costa Rica não tem força de norma constitucional no Brasil, porque ele não passou por esse quórum de 3/5. Mas ele tem força de norma supralegal. Ele está acima das leis e abaixo só. Ele está entre as leis e a Constituição Federal. Ah, mas qual que é um exemplo de um tratado de direitos humanos que tem força de norma constitucional? O último, esse agora que foi ratificado há um mês, a Convenção Americana contra Racismo. Ele passou pela aprovação dos 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado. Então, ele entrou já no Brasil com força de norma constitucional. Pessoal, tem alguma dúvida aqui nesse estudo de tratado de direitos humanos? Da minha parte, não. Deu para compreender o caminho do tratado e essa característica específica? O que a gente tem que extrair aqui e tomar cuidado? Primeiro, não é todo tratado de direitos humanos que tem força de norma constitucional no Brasil. Somente aqueles que tiveram a aprovação de 3/5 no Congresso Nacional, em cada casa legislativa, Câmara e Senado. Se ele foi aprovado por maioria simples, ele tem validade, só que não como norma constitucional. Ele recebe um status de norma supralegal. Quem criou esse nome supralegal? O Supremo Tribunal Federal. Então, o Pacto de São José da Costa Rica
Ele é um tratado de direitos humanos, mas não tem força de norma constitucional. Ele tem força de norma supralegal. Ele não passou pelo quórum de 3/5, tá? Então, não se esqueçam disso, porque vocês vão achar isso muito nas provas de direitos humanos, concurso público vai aparecer. A Convenção Americana contra o Racismo, que foi ratificada agora em 2021, tem força de norma constitucional, porque foi aprovado por 3/5 dos membros de cada casa legislativa. E essa aprovação de 3/5 dos membros é só para tratados de direitos humanos. O resto do procedimento vai para o Ministério das Relações Exteriores, parecer dos ministérios, via SIDOF, volta para o Ministério das Relações Exteriores, vai para a presidência para assinatura, depois da assinatura vai para a Câmara dos Deputados, passa pelas comissões, é votado em plenário, vai para a presidência do Senado, passa para as comissões, é votado em plenário, volta para a presidência da República, assina a ratificação, envia essa ratificação para o sistema internacional onde foi criado esse tratado, comunicando, encaminhando a ratificação. Publica o decreto presidencial, que já tinha sido publicado o decreto legislativo, são 2 decretos. Aí sim o tratado tem validade no Brasil. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Era pequeno, né, o conteúdo, porque eu tinha que falar, porque vocês vão estudar isso, tá? Vocês vão estudar tratados. Vocês vão estudar tratados em direito internacional. Só que os tratados de direitos humanos têm uma característica diferente, porque eles entram no Brasil com força de norma constitucional, desde que haja uma aprovação de pelo menos 3/5 dentro de cada casa legislativa. Então, a gente tinha que fazer esse caminho do tratado. Como que eu entro aqui e falo assim, olha, gente, se o Tratado de Direitos Humanos for aprovado, pelo menos por 3/5 dos membros da Casa Legislativa, Câmara e Senado, ele tem força de norma constitucional. Não vai fazer sentido eu falar um negócio desse, sem fazer um caminho do tratado com vocês, se vocês conseguirem compreender, tá? Então, quando que ele tem validade dentro do território nacional? Quando ele é ratificado. Ratificou, ele já tem, o país já é obrigado a cumprir aquele tratado. É isso. Eu falei que a aula era curta, né? Como é que eu não faria, gente? Tinha que, né, tinha que falar um pouquinho de tratado de direitos humanos. Eu tinha que fechar com isso aí. Nós estudamos os sistemas regionais, estudamos o Tribunal Penal Internacional, a proteção internacional dos direitos humanos, a teoria de direitos humanos, e a gente encerra com os tratados de direitos humanos. Vocês vão estudar melhor os tratados, de uma forma geral, na aula de direito internacional. Só no 10º período que vocês vão ver isso agora. Tá? Dúvida? Não? Rafaela, você sabe se tem alguma questão, alguma atividade lá para a terceira vez? Não tem ainda não, né? Deixa eu olhar aqui agora, tá fácil de olhar. Eu acho que tem uma, mas eu acho que foi da. Acho que Segunda foi VA. da segunda. Aham. Eu vou colocar uma questão hoje, só uma, vocês só uma atividade, só uma atividade. Vou jogar uma questão lá para vocês fazerem, e ela já é a atividade valendo 50 pontos para a terceira VA, tá? Vai ficar só uma questão. Vocês podem entregar essa questão, essa resposta, mandar a resposta até na semana depois da prova. Não preocupa, tá? Façam tem uma semana de prova normalmente. Depois vocês preocupem. Quem quiser colocar, já pode colocar lá a resposta, tá? Mas eu devo Não tem colocar mesmo, hoje. não. Não tem não. Tem que ter pelo menos uma, né? Para poder avaliar vocês. Uma questão, né? Valer 50 pontos, gente. Uma questão lá, pelo menos assim, arrumada, né? Valer 50 pontos. Então, eu vou colocar lá a questão para vocês, para essa avaliação para a terceira VA. Repetindo, a matéria de prova da terceira VA, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional e Sistema Europeu de Direitos Humanos, tá? Que foi a matéria da nossa última aula, ok? Ok. Professora, no começo da aula você estava agradecendo e minha internet estava muito ruim e não consegui falar. Tamo junto, não preocupa não. Você tem que ver você tem que ver fazendo banca de doutorado, mestrado, que o trem cai em toda hora. Foi igual eu falei no chat, caía a sua internet e falava assim, gente, será que é a minha ou será que é a da professora? Professora, em nome da turma, eu quero agradecer pelo semestre, pelo conteúdo dado, não só pelo conteúdo, mas pela pessoa que você foi com a gente, e pelo conhecimento que você pôde nos passar, não só de conteúdo da matriz, mas conteúdo de vida também. Muito obrigada, Rafaela. Gente, muito obrigada. Fiquei muito feliz mesmo, vocês são muito queridos. Foi muito bom estar com vocês. Você é querido pela turma também. Nossa, fiquei muito feliz mesmo de estar com vocês esse semestre.
tenho certeza que nós vamos nos encontrar lá no curso. Com certeza. Vocês vão voltar para mim. Todo mundo volta para mim no final. Todo mundo volta aqui para mim. Processo civil. Obrigada, Vitor. Gente, é isso. Não tem nenhuma dúvida? Não. Não? Excelente semana de prova para vocês, excelente restinho de semestre, continuem se cuidando, por favor. Qualquer coisa que precisarem, falem comigo, eu sempre vou estar à disposição de vocês, tá? E espero que semestre que vem nos encontremos mais. Se vocês estiverem por lá, né, de alguma forma, nem que seja híbrida, não sei, eu não sei, tá? Não sei dizer. Mas você viu que saiu, não sei se foi em forma de decreto, mas eu acredito que ainda não, mas saiu uma informação de que 2 de agosto voltam as aulas presenciais, tanto Eu para vi o uma público coisa do quanto para o Estado, privado. eu vi alguma coisa assim. Pois é. Institucionalmente, eu ainda não tenho nem nós temos ainda uma informação. Mas se tiver lá, a gente vai lá, né? Eu vou lá falar um oi para vocês em sala de aula, para ter um contato com vocês. É isso, muito obrigada. A gente agradece também, professora. E hoje, fala para o pessoal que não assistiu, que eu já coloco essa aula lá, tá? Tá bom, ok. Não aparece, fica parecendo que quando sobe, só fica parecendo uma interrupção, não fica esse tempo todo parado. Esse tempo corte, tá bom. Beijo para todo mundo, até mais, gente. Beijo, Muito obrigada. professora.